Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Agora eis o que diz o Senhor: de coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente. Pois sou bom, compassivo e clemente. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Estamos no 5º domingo da Quaresma. E nós estamos lendo e meditando nesses últimos dias o Evangelho de São João. E nós estamos vendo alguns embates entre Jesus e os judeus, principalmente as autoridades religiosas, os escribas e também os fariseus. E hoje mesmo nós vemos eles mais uma vez tentando armar mais uma emboscada
para cima de Jesus. Eles armando, na verdade, uma tremenda emboscada para Jesus, usando a lei, distorcendo a lei de Moisés, as escrituras sagradas, para tentar apanhar Jesus em alguma atitude sua. Para nós entendermos, a gente vai ver aqui no versículo 6, por exemplo. Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. O que eles perguntavam a Jesus? A lei de Moisés manda apedrejar, não é? Esta mulher que nós pegamos lá em flagrante adultério. Que dizes tu? A gente apedreja ou não apedreja? Aí Jesus, o que Jesus vai fazer? Jesus vai responder, né? Talvez se fosse o padre já ia querer responder rápido, né? Ou sim ou não, não é? Jesus não responde. Jesus, ele não vive sob a ditadura da resposta. Tem que responder tudo e a todos e na hora. Não. Jesus não responde num primeiro momento. O que Jesus faz? Jesus se inclina, começa a escrever no chão. Começa a escrever no chão. Depois que Jesus se levanta, eles colocam Jesus numa sinuca de bico, nós vamos dizer, né? Essa frase popular que nós temos em nosso país, na sinuca de bico. Se Jesus dissesse não apedreja, eles iam acusar Jesus de estar indo contra a lei de Moisés. E se Jesus dissesse para apedrejar, Jesus estava indo contra o povo, não é? Depois de pregar tanto que o Pai é misericordioso, aí Jesus vai e manda apedrejar. E também Jesus estava indo contra as autoridades romanas. Se Jesus desse a sentença ali, não é? Que dizes tu? A gente apedreja ou não? Porque a sentença, né, da pena capital, da morte, não estava sob o poder de ninguém a não ser as autoridades romanas. Então Jesus, imagina se Jesus falasse, não pode apedrejar. Jesus ia ficar contra as autoridades romanas também. Porque lembra quando eles quiseram condenar Jesus lá? Que Pilatos falou, levai-o, vós mesmos lá, julgai-o conforme a vossa lei. Aí eles disseram, nós não podemos condenar ninguém à morte. Eles não tinham essa autoridade. Então, eles estão tentando Jesus. E Jesus vai e leva eles a um outro plano. Jesus não se obriga a nada não, imagina. Jesus nunca perde o foco da sua missão. Ninguém tira ele da sua missão. Então Jesus vai, o que Jesus vai dizer? Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Jesus acabou com a emboscada deles. Jesus falou assim, olhe para dentro de vocês, a podridão que existe. Aqueles homens que, para não ajudar os próprios pais, arrumava desculpa de que eles tinham consagrado aquele dinheiro, aquelas coisas ao templo. Por isso era chamado Corban, consagrado ao templo, e não podia ajudar. Ficavam livres até de ajudar os próprios pais. E Jesus vai dizer para eles, olha, vocês anulam o mandamento de Deus para seguir preceitos humanos, tradições humanas. Jesus muitas vezes denuncia esta hipocrisia. E mais uma vez Jesus, como a gente vai dizer, pega eles no pulo. Jesus vai e faz com que eles se calam. O que é que acontece? Um por um vão se retirando, a começar pelos mais velhos. Aí o que Jesus vai dizer para a mulher? Jesus, que era ali o único inocente, era o único que tinha o poder de acusar alguém, que tinha o poder de julgar, de condenar. Ele é o único inocente ali. E o que Jesus vai dizer para a mulher? Onde estão eles? Não vos condenaram? Ela vai dizer, não, Senhor,
ninguém me condenou. Aí Jesus vai dizer: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Jesus não condenou. Só que Jesus disse: podes ir e de agora em diante não peques mais. Jesus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E porque ele ama o pecador, ele quer que o pecador rompa com o pecado. Porque o pecado grave, se a pessoa permanece e não quer mudar de vida, não quer romper com esse pecado, a pessoa vai perder-se na condenação eterna, que a gente chama de inferno. E Jesus, porque ele é misericordioso, ele não quer que ninguém se perca. Por isso que ele vai dizer: rompa com o pecado. O pecado é sério. O pecado levou o Filho de Deus a ser crucificado. O pecado, ele nos leva à perdição. Por isso, nós temos que romper com o pecado. Então, misericórdia. Não condenar, mas romper com o pecado. Vida nova. Olha o que vai nos dizer a primeira leitura, no versículo 18. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Esses dias nós líamos na missa, não é? Quem está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho. Vida nova, avante. Deixemos o pecado para trás. E na segunda leitura também confirmando esta palavra, no versículo 13b, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo da sua vida, sua relação com Cristo. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente, correndo direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que São Paulo, até a sua sabedoria, o seu conhecimento, São Paulo considerou como perda, como lixo, em vista do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e em vista daquela libertação que ele recebeu ao ter aquele encontro com nosso Senhor. Por isso, sempre alguns pregadores nunca podem enganar o povo. Nunca. Jesus não iludiu aquela mulher. Jesus não iludiu. Imagina se Jesus ficasse só nessa parte, né? Eu também não te condeno. Ele teria iludido aquela mulher. Continua na sua vida, imagina, continua, não tem problema nenhum. Agora a gente vê alguns pregadores, essa falsa misericórdia por aí, não é? Essa misericórdia, isso é enganar o povo, não. Aí Jesus vai dizer: de agora em diante não peques mais. Rompa com o pecado, vida nova. O pecado não vai te levar a nada, essa sua vida, vai te levar à perdição. Rompa com isso, porque eu te amo, eu quero que você rompa. Vida nova, avante, deixe esse passado de pecado e vida nova. Então, eu falava nas missas que eu já presidi ontem à noite e hoje de manhã, eu dizia: o pregador que fica somente na misericórdia e não prega sobre o pecado, ele está prestando um desserviço à evangelização. Da mesma forma, o pregador que só fica no pecado, só prega contra o pecado, mas não prega sobre a misericórdia também, ele também presta um desserviço. Ambos estão distorcendo o evangelho de Jesus. Verdade e misericórdia, sempre juntas. Nunca separemos a verdade da misericórdia. Nunca, nunca separemos. Sempre denunciemos o pecado, porque se nós ficarmos só na misericórdia e não dissermos que temos que romper com o pecado, não vai resolver nada. Nós vamos para o inferno do mesmo jeito. Essa é uma falsa misericórdia. Agora, quando a gente prega a misericórdia, vive a misericórdia, mas também não se compactua com o pecado, aí nós estamos sendo verdadeiros. Aí é a verdadeira misericórdia. Imagina alguém caindo a um precipício, alguém ser uma pessoa cega, e você deixando aquela pessoa cair,
E você fala, não, tem um precipício aí, não, não vá. Aí alguém falar para você, não, você vai ofender a pessoa, deixa a pessoa caminhar. Não, quem vai ofender, não, vamos salvar aquela pessoa. Então, quando você prega, quando nós pregamos a misericórdia, sem denunciar o pecado, nós estamos deixando a pessoa ir caminhando. Agora, quando nós pregamos a misericórdia, mas denunciamos o pecado, aí nós estamos, não caia, porque nós somos misericordiosos. Então, cuidemos com uma falsa misericórdia que tem por aí. Tem uma falsa misericórdia, inclusive até as falas do Papa Francisco, eles distorcem. Pegam alguma fala dele, né, frase fora de contexto, com coisa que o Papa está dizendo assim, não, continue pecando à vontade, permaneçam no pecado, não tem problema, Jesus perdoa tudo, Ele é misericordioso, pode continuar. O Papa não disse isso, em nenhum lugar eu vi o Papa falando isso. Porque o Papa também é misericordioso. Por isso o Papa também, como Jesus, não quer que ninguém se perca. Querem que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então que nosso Senhor nos ajude a tirarmos algumas lições deste evangelho, desta liturgia deste domingo. Nunca condenar ninguém, jamais. Jesus não deu essa autoridade para ninguém condenar, nem Ele condenou. Quando vier a tentação de condenar alguém, que venha no nosso pensamento, não é esse trecho do evangelho, não é? Jeremias, se você não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Aí nós vamos olhar para dentro de nós e vamos ver a miséria também que existe em nós, e nós não vamos condenar a ninguém. E que nós também rompamos com o pecado. Jamais façamos as pazes com o pecado. Lutemos contra o pecado. Se precisa até o sangue, como os mártires. Mas nunca nos compactuamos com o pecado. Nunca façamos as pazes com o pecado, porque ele vai nos perder. E que nós acolhemos a misericórdia de nosso Senhor, que nos ama gratuitamente, que nós nos deixemos olhar pelo olhar misericordioso de Jesus, e que nós deixamos as coisas velhas no passado e vida nova. Caminhemos, olhemos para frente, rumo também à meta, ao prêmio que nos aguarda. Professemos a nossa fé.